Meu amigo, minha amiga, estamos aqui para mais um programa, mais uma entrevista de interesse comum. Hoje nós vamos falar de violência, especificamente nas escolas. Nós sabemos que a violência é uma causa aí que tem tirado o sono de muitos pais, mas tem tirado o sossego de muitos professores da rede de ensino, seja ela municipal, estadual, enfim, no âmbito nacional e mundial. Ao meu lado eu recebo ela que é gestora de educação, ex-delegada de ensino, e hoje ela atua como assessora na Secretaria de Educação de São Paulo. Silvia Ruedas é a minha convidada. Muito obrigada, Silvia. Eu é que agradeço, Adriana. Muito obrigada pelo convite. Bom, nós vamos tratar de um tema um tanto quanto abrangente, né? Vamos tentar aí, não digo ficar do lado de um ou de outro, mas tentar compreender e quem sabe aqui nesse bate-papo, você que tem tanto conhecimento com relação à educação, já viveu tantas coisas, a gente possa aqui encontrar pelo menos uma luzinha no final do túnel. Ah, com certeza, né? A minha preocupação, né, eu elaborei até aqui algumas perguntas, essa minha preocupação, ela tem sido com questão ao professor. Eu tenho estado assim muito preocupada com a profissão de mestre, de professor, a pedagogia, que a gente percebe que hoje já está mais difícil da pessoa querer optar por essa área de atuação profissional. Na sua avaliação, Silvia, qual que é o motivo de tanta indisciplina? Bom, eu acho que para falar desse tema, é preciso fazer uma reflexão, uma contextualização. Sim. Porque as escolas, elas estão inseridas em um contexto social. Quando o professor vai à escola, o aluno chega à escola, ele não chega ele sozinho, né? Não chega o aluno sozinho, não chega o professor sozinho. Ele chega trazendo a cultura que impera ali naquela região, naquela sociedade. Então a escola, ela faz parte deste contexto. Um contexto que também me parece um pouco numa linha comparativa a uns anos, né? Mas assim, aos anos passados, um contexto mais conturbado. Mas será que ele seria mais conturbado? Ou o que poderia dizer que hoje a violência é maior, a indisciplina é maior do que nas épocas passadas? O que você pensa, Adriana? O que será que pensam os nossos telespectadores, né? Eu não saberia dizer isso. Eu sei que eu acho que a disciplina ela começa em casa. Então, se a coisa chegou a essa proporção, na minha concepção e avaliação, é que alguma coisa está saindo do controle lá dentro da própria família. Então, olha, Adriana... Eu acho que ele é um dos fatores, talvez não seja só esse. Isso, quando se fala de violência, fala em escola, vamos supor, estamos numa escola, temos aqui diretores, professores nos assistindo também, até pais de alunos. Se tem um problema de indisciplina em uma escola, quando o filho chega em casa contando, ou o pai sabe, ele vem e fala assim, a culpa é da escola, a culpa é do diretor, o que estão fazendo lá que não atendem, né, não resolvem esse problema. Quando tem a indisciplina, pelo olhar do professor, pelo olhar da escola, vai falar assim, nossa, os pais, as famílias, um pouco isso que você acabou de falar. As famílias, o problema está lá na educação, não vem de casa e ele não vem pronto para... Fica aquele jogo de empurra. Para a escola. Então, se a gente pensar um pouco, quem faz educação, a família, é um ponto importante, sim. Hoje nós não temos mais uma família como nós tínhamos no passado. Na década passada, vamos colocar. E não muito distante. Então nós tínhamos o pai, a mãe, aquela família, não é? Com o pai e a mãe e os filhos. Hoje nós temos famílias onde nós temos só as crianças e as mães, os filhos e as mães, ou os filhos e os pais. E também nós temos famílias onde nós temos pais que são, vamos dizer ali, do mesmo sexo, pais do mesmo sexo, né, ou mães do mesmo sexo. As famílias já não são mais as mesmas. Mas não é por conta disso que também eu acredito que seja o problema da violência e da indisciplina na escola.
Porque quando você chega a pensar que essa família também, ela faz parte de uma sociedade, ela é uma das instituições, a primeira, né, na qual a criança nasce e vai se formando, nós temos uma sociedade que entrou um elemento novo. Que elemento novo seria esse? No passado, nós tínhamos tanta tecnologia que nós temos. De jeito nenhum. Nós tínhamos, quando muito, na nossa infância aqui, que não é tão passado assim, vamos falar. Não, foi ontem praticamente. Foi ontem, né? Nós tínhamos o quê? A televisão em nossa casa. E todos... E o radinho. E o radinho, o rádio, um pouco antes, o rádio, né? O rádio muito, tem o Segantini, não é? Nosso amigo lá, o radialista, que faz, né, uns programas bastante interessantes também, discutindo essa temática. Então, o Baldassari também. Então, o que a gente entende? A gente entende que tinha essa TV e tinha esse rádio, mas não tinha o tal computador, a tal da internet, a tal dessas mídias. Celular, então, celular era uma coisa de luxo. Os primeiros eram os tijolões, né? Hoje em dia, você pega um celular, você abre, ele tem um mundo lá dentro, a internet está nas mãos dessas crianças, desses jovens aí. Então, nós temos também. E daí, eu vou pegar um pouco dos teóricos aí da USP, vou falar da professora Roseli Fishman, que ela fala um pouco assim, parece que a própria mídia ensina a violência. Olha que coisa terrível. Bastante grave. Quando você houve, por exemplo, um assalto. Aí vai a reportagem mostrar lá olha, porque eu fiz assim, escondia o que foi sequestrado no cativeiro, né? E no cativeiro eu fiz isso e fiz assim, fiz assado. Parece que essa violência está sendo ensinada. Sendo ensinada aonde? Joguinhos. Ai, aqueles videogames, hein, amiga? Aqueles videogames. E soca daqui, e soca de lá, empurra daqui, empurra de lá. E cadê o pai, cadê a mãe? As famílias também já não são mais as mesmas. A mãe sai para trabalhar, os filhos ficam lá em casa e ficam com quem educando, hein? Ficam com um universo enorme que tem coisas boas, interessantes, como um programa como esse, como muitos programas educativos que nós temos, mas nós temos também um universo que tem muitas coisas ruins e às vezes eles optam não só pelas coisas boas, né? Então é nesse contexto que eu coloco que ele chega e ele vem para a escola e ele vem de uma forma gritante, né? Gritante. E daí chega lá, você tem respeito. O que é respeito? Como que você sabe se uma pessoa está respeitando a outra? Como você sabe se tem uma violência? Fala pra mim, Adriana. Será que alguém em casa tem esse conceito? O que é respeito e o que é violência? Bom, eu acredito que respeito seja você se adequar a um ambiente que tem regras, que tem... a pessoa lá hierarquicamente é o meu professor, então respeito, eu devo a ela um certo respeito, eu devo estar num momento de aprendizado, então eu tenho que prestar atenção, sem atrapalhar o outro. Geralmente as pessoas, em alguns lares as pessoas têm respeito, outras têm medo. É isso mesmo. Né? Então a gente não sabe o limite, algumas têm respeito, outras têm medo. E eu acredito que quando a criança tem medo em casa, aí quando ela chega na escola é o oposto. Aí ela quer extrapolar, porque ela está sendo tão aprisionada dentro de casa, ela tem que se auto... como é que fala? Ela se encobre. Quando chega na escola, ela quer se libertar. Aí ele é o bambambam. Aqui quem manda sou eu. Aí eu acho que tem essas divergências. Eu acho que é meio que cultural na minha cabeça, mas isso não é regra. Olha, acho que você falou uma palavra interessante que a gente poderia caminhar um pouco por aí. Cultural. Uhum. Cultura, né? A cultura é o modo como você vive, são os rituais que você tem, tanto em casa quanto na escola. Como é que você recebe uma visita na tua casa, como é que você acolhe seus filhos, como é que você se relaciona, como é que você senta para jantar e discutir ali todos em volta de uma mesa ou vendo uma TV. Como é que você essa cultura que tem. Agora vamos pensar um pouco na escola. Na escola, como é que o diretor acolhe essa criança, como é que o professor trata, como é que você se relaciona, né? É a cultura pré-existente. Agora, vamos pensar um pouco que num conceito da sociologia e cultura. Nós todos pertencemos a uma geração, eu
nasci, não vou falar muito a década não, mas estava saindo lá daquela coisa, ainda peguei um pouco da fase do militarismo, da ditadura, né? De uma educação altamente repressora. Rígida. Rígida. Olhou, a gente já entendia. Olhou, já entendia. Era essa a educação. Mas ela também era limitadora. Ela cerceava, não é? Sim. Recentemente a gente assistiu aí o Gabriela, uma série de TV, e mostrava um pouco dessa coisa. Era o coronel mandando a mulher repressora que não tinha seu direito, então ele tinha direito de trair, mas a mulher não tinha direito. Cadê a liberdade da mulher também? E daí ele colocava ali, não estou falando da mulher trair, mas a mulher tinha que se submeter ao homem, à sociedade e a tudo, e quem mandavam eram poucos. Não, isso vem de uma geração que sofreu. Essa geração é a baby boomer, é chamada de baby boomer, né, no campo da sociologia, que é aquela geração que passou por uma época repressora e depois essa geração, quando teve seus filhos, passou a falar o quê? Eu fui tão reprimido, agora eu vou dar liberdade para o meu filho. Olha, veja se eu estou mentindo. Peraí. O que a Silvia acaba de falar é uma coisa muito, muito séria. Realmente aconteceu mesmo. Eu não vou agir da forma que meu pai e minha mãe agiram, porque eu achei que eles me trataram de forma muito repressora, me batiam, me deixavam de castigo e uma série de situações. Bom, o bate-papo tá bom. Eu quero dizer para você que nós estamos falando de violência na escola e o professor refém dessa violência, porque a questão da violência existe. Mas como é que fica ao lado do professor? Como que a gente resolve isso? Eu estou falando com Silvia Ruedas e eu volto já após o intervalo. Não saia daí não.